Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Abdução Literária. E recentemente eu fui notada por uma das minhas booktubers favoritas. A Tami do Resenhando Sonhos não só me notou, mas também me desafiou para fazer o duelo de livros. Então eu que lute agora! Esse duelo foi criado pelo Vitor Almeida, então do Geek Freak, e nele você precisa então comparar suas duas últimas leituras de cada gênero e escolher um livro pra queimar e um livro pra salvar. Logo eu, indecisa, né? Eu escolhi então os 8 últimos gêneros que eu li. Não foi tão fácil ali escolher as leituras pra comparar, porque dentro de cada gênero tem seus subgêneros, mas eu escolhi ali tentar fazer a comparação mais justa possível, né? Então vamos ao sofrimento. O primeiro, então, subgênero, né, que eu escolhi, então, pra comparar é fantasia YA, né? Recentemente, então, eu li A Lada do Demônio e também O Rei Perverso. E se vocês acompanharam no último vlog, eu falei sobre a minha experiência lendo A Lada do Demônio, né? Que é um livro que começa muito bem, mas se perde ali do meio pro final e eu senti, assim, que teve muito potencial desperdiçado, sabe? Então, assim, foi um livro que ficou me devendo bastante. Já o livro O Rei Perverso, da Holly Black, acabou me surpreendendo muito, porque eu fui com muita sede ao pote ler O Príncipe Cruel, né, que é o primeiro livro, e acabei me decepcionando um pouco. Eu achei um livro bem ok. Então, quando eu iniciei O Rei Perverso, eu tava ali com as expectativas moderadas e não esperava que o livro, assim, fosse me agradar tanto, e foi, assim, uma ótima continuação. A gente tem ali 2 livros que são continuações, né, dos primeiros livros de série, então eu escolho pra queimar, infelizmente, A Lada do Demônio e eu salvo O Rei Perverso. O próximo gênero, então, é thriller. Agora eu estou correndo atrás do prejuízo e lendo pelo menos um thriller por mês, junto num clubinho ali de livro com alguns amigos, né? Então, os últimos thrillers que eu li foi O Homem Sussurro, um livro que eu gostei bastante, mas tiveram algumas coisinhas ali na história que acabou me incomodando. E o último livro que eu finalizei há pouco tempo foi A Paciente Silenciosa. Então é claro que eu vou salvar A Paciente Silenciosa, porque o autor me fez muito de trouxa. Eu achei uma história, assim, muito bem construída. E aquele final, gente, o que falar sobre aquele final? Então, assim, foi um livro que eu ainda tô digerindo um pouco sobre ele, mas, assim, com certeza não foi só o melhor thriller entre esses dois, mas por enquanto é o melhor thriller que eu li no ano. O próximo gênero é terror, porque sim, agora eu sou uma leitora de livros de terror, né, gente? Esse é um gênero, assim, que eu sempre fui um pouco afastada, mas agora eu estou redescobrindo, né? Que eu tô vendo ali que tem livros que dá, sim, pra eu consumir, né? Porque eu senti um pouco de medo. E eu tive recentemente, então, 2 ótimas leituras, né? O primeiro foi O Silêncio da Casa Fria, que também está presente no último vlog, né? As minhas considerações. Foi uma leitura que me surpreendeu muito. E eu gostei bastante dela, né? E o outro livro é um livro que eu venho panfletando pra vocês já há algum tempinho, que foi Victorianas Macabras, né? E assim, mesmo com dor no coração, eu escolho salvar, então, Victorianas Macabras, gente, porque esse aqui foi um dos melhores livros que eu li no ano, sabe? Foi uma das melhores experiências de leitura que eu tive, porque todo o livro se conversa, os extras, a introdução. Então, assim, eu fiquei tão imersa dentro da era vitoriana, sabe? E descobri um pouco mais sobre as autoras, né? Porque a gente tem contos de 13 autoras, né, que tem as suas histórias ali ambientadas na era vitoriana. Eu me senti tão imersa, sabe, dentro dessa história e dentro dessa experiência, que não tem como eu não salvar esse livro, então me desculpe O Silêncio da Casa Fria, que é um livro ótimo, mas vai ter que ser queimado. O próximo gênero é realismo mágico, e aqui a gente tem mais um desafio, assim, para quebrar o meu coração, porque os últimos livros que eu li, então, foi Os Garotos Corvos e O Circo da Noite, 2 leituras que eu gostei muito, pelos motivos, assim, bem parecidos, sabe? Eu gostei muito, assim, da atmosfera da história, que é uma atmosfera misteriosa. Eu gostei... Porém, eu resolvi então utilizar de um critério aqui. Como Os Garotos Corvos foi um livro
muito introdutório, né? Porque apesar de eu ter gostado muito da atmosfera e dos personagens, é um livro que não tem tantos acontecimentos. Ele é mais assim uma introdução do que está por vir. O que está por vir eu ainda não sei, porque eu não li a continuação. E já o Circo da Noite me apresentou, então, uma aventura mais completa, por se tratar de um livro único. Eu vou escolher salvar, então, o Circo Mecânico, por causa dessa experiência, assim, completa e dessa história fechada, assim. E, gente, assim, não foi um livro favorito, nem os dos dois foi, mas assim, eu fiquei encantada mesmo pela atmosfera desses dois livros. E o Circo da Noite, assim, despertou até mesmo o meu interesse em conhecer outras histórias circenses, sabe? Então eu vou salvar esse livro. Me desculpem, fãs aí dos Garotos Corvos. Então no próximo gênero a gente tem ali quadrinho, eu coloquei como se fosse um gênero, né? E os dois últimos que eu li então foi Black Hammer 4, que é Era da Destruição parte 2, que finaliza então esse ciclo desses super-heróis, né? É o livro assim que encerra essa série. Se eu não me engano, tem alguns spin-offs, né, que não foram lançados aqui no Brasil ainda, que são derivados dessa série, mas essa série ela se conclui então nesse quarto volume. E também eu li Descender, né, o que é curioso porque os dois quadrinhos são do mesmo autor, são do Jeff Lemire, ou Lemire, não sei como falar direito. E assim, eu gostei muito de Descender porque é uma história de ficção científica e space opera do jeito que eu gosto, assim, que tem robôs, tem diversas raças, então assim, eu fiquei muito assim maravilhada com esse primeiro volume, tô muito empolgada pros próximos, mas eu vou escolher então Black Hammer Era da Destruição, porque esse livro aqui mexeu muito mais com as minhas emoções, por se tratar então de uma conclusão. E esse final, contra todas as expectativas, eu acabei gostando. Eu acho que ele é bem assim 880, uns vão amar, outros vão odiar, mas eu acabei sendo convencida por esse final, acho que foi digno dos personagens, mas assim, eu fiquei muito comovida por ter que dizer adeus ali a personagens que eu me apeguei, que eu aprendi a torcer, sabe? Então, como esse quadrinho mexeu mais assim com as minhas emoções, eu acabei então salvando ele e queimando Descender, infelizmente. O próximo gênero é ficção científica. Nós temos ali um duelo entre O Fim da Eternidade e Recursão. Dois livros que eu gostei muito, só que se a memória de vocês ainda tá meio fresquinha, O Fim da Eternidade foi um livro assim com 1 zilhão de ressalvas, um livro que eu amei e também odiei à mesma medida, e apesar de também ter algumas ressalvas com relação à Recursão, eu acho que esse é um livro que eu gostei muito mais, que eu surtei pra caramba lendo esse livro aqui. É um livro que dá um nó na sua cabeça, sabe? Você fica, meu Deus, como que as coisas vão se resolver? Será que tem solução o que o autor tá criando aqui? Mas assim, eu achei a jornada incrível. Eu sou muito fã do Blake Crouch, tanto com esse livro aqui quanto Matéria Escura, que ainda é meu livro favorito do autor. Mas eu acho que eu tive uma experiência assim muito mais intensa com esse livro aqui e uma relação muito mais assim de amor do que ódio. Então eu vou salvar esse daqui e vou queimar O Fim da Eternidade. O próximo gênero então é clássicos. Também não sei aí se a gente pode considerar ele um gênero, mas vamos considerar sim. E os últimos então livros que eu li foi Mulherzinhas e Emma, da Jane Austen. Eu esqueci o nome da autora de Mulherzinhas, mas eu vou deixar o livro aqui. E assim, gente, eu amei Mulherzinhas, gostei muito mais do livro do que do filme. E esse foi um livro, assim, que despertou muito quentinho no meu coração, que eu me apeguei às personagens, que são incríveis. Mas, gente, Jane Austen é Jane Austen, sabe? Eu sou suspeita pra falar dessa autora incrível. E eu amei Emma porque foi um livro que eu li no momento certo, sabe? Que conseguiu, assim, me tirar da realidade, conseguiu, assim, me fazer ficar preocupada com futilidades e fofocas de uma sociedade ali do século XIX. E eu amei Emma, gente. Assim, não vejo a hora de ler mais livros da Jane Austen, porque, assim, eu sou apaixonada pelos personagens que ela cria, por todas as confusões. Assim, gente, nos livros da Jane Austen tem muita falta de comunicação, mas a gente entende e perdoa ela, porque aquela era uma época diferente da que a gente vive agora, sabe? Então tem muita falta de comunicação e as aparências enganam, e assim, tem confusão. E esse livro aqui, gente, pra mim foi tudo. Então eu salvo ele e eu queimo Mulherzinhas. E pra finalizar, então, o último gênero é fantasia adulta.
Os 2 últimos livros que eu li, então, foram A Espada do Destino, né, da série do bruxo Geralt de Rivia, que é o livro 2, e o outro foi Céu de Pedra, né, que também faz parte de uma série. Dessa vez foi a conclusão de uma trilogia. E, gente, essa foi fácil, porque eu gosto da série, né, do bruxo Geralt de Rivia, eu só li até o livro 2. É uma série, assim, que eu gosto, porém com ressalvas. Agora, a trilogia da Terra Partida, no qual o Céu de Pedra, então, a encerra muito bem, por sinal, é perfeita, sem defeitos, e eu sempre vou defender essa trilogia, que com certeza se tornou uma das minhas favoritas da vida, gente. Então, assim, vou queimar o bruxão ali e vou salvar o Céu de Pedra. Esse livro aqui, com certeza, foi uma das melhores leituras do ano. Você fecha esse livro aqui e respira com alívio, porque a história, ela teve um final digno, sabe? Foi um final, assim, grandioso, sabe? Então é isso, gente. Foi doloroso, sim, mas também foi divertido, e eu vou escolher mais algumas pessoas para também sofrer e se divertir junto comigo. Eu vou taguear, então, a Paloma Mantovani, a Patrícia Lima, a Angélica Brunato e também a Maria Clara. Vou deixar os canais delas aqui na descrição para quem quiser conhecer, e quero muito vê-las sofrendo também, participando desse desafio. Me contem o que vocês acharam das minhas escolhas, se com isso vocês me salvariam ou me queimariam. Nossa, isso foi bem bizarro. Esquece, só me contem então o que vocês acharam da minha escolha, se vocês concordam comigo, quero muito saber a opinião de vocês, adorei participar dessa brincadeira. E se vocês gostaram, não se esquecem, por favor, de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações do canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo e compartilha ele com os amigos. Até o próximo!